Eita! Estou aqui com essa bancada seleta, esse povo que entende de tudo um pouco. Bom dia, queridos! Bom dia! Que bom ter vocês aqui. Ó, vamos para quem não conhece, Eduardo Ventura, que é educador físico. Não, já descobri que o Eduardo tem 3 cursos superiores. Ele é de tudo, ele é enfermeiro, ele é nutricionista, ele é educador físico. Eu falei, o que você vai fazer agora? Acho que vai fazer psicanálise também? Tá quase. Você vê, gente? Eita, é bom que cuida de tudo na pessoa. Temos aqui a querida Nayara Carla, que é coach nutricional. E também a Suzana Augusto, que é coach de emagrecimento. Sim. Que bom ter vocês aqui. Sempre é uma festa. Sempre uma festa. Falar em festa, foi boa a festa? Nossa, demais, muito boa. A festa fit que teve aí final de semana com eles. Conseguimos provar que dá pra comer fit. E é satisfação geral, viu? Satisfação que legal. geral. 100% de satisfação. Todo mundo chegando perto da gente, falando, nossa, que coxinha que é essa? A preferência... Tinha coxinha de quê? Coxinha de frango. Empadinha. Empadinha lá, de grão de bico, Sério? deliciosa. Torresmo com mandioca. Também. Não tinha o requeijão. Fica pra próxima. É o Serginho. E aqui, gente, conta das meninas. Conta as 5. Como que tá sendo aí esse processo? Já tem quanto tempo aí? Já tem um mês, né? Deve ter um mês. Tem um mês. Como é que tá aí a caminhada delas? Como é que tá? Estão motivadas, estão animadas? Tem tido efeito? Como que tá? Tem tido, às vezes, também dificuldade? Conta um pouquinho pra gente. A vida como ela é. Sim, não. Estão todas abraçando até então. Não tem desmotivação. Que entendeu? bom. O grupo, né, a gente trabalha muito pesado com o grupo lá, do WhatsApp. A gente usa o aplicativo para isso, para estar muito próximo delas. Então, todo tipo de dúvida que surge, de imediato a gente já dá um feedback, tanto a Nayara ou a Suzana, tanto quanto eu. Sim. E tem uma interação entre elas também. Então, isso é muito interessante. Não fica somente entre a participante e nós 3. E sim, as 5 participantes e a gente também. Então, fica tranquilo, fica fácil e a coisa está andando, o resultado está acontecendo sim. Tem os desafios, igual essa semana, né, as meninas vão falar daqui a pouco que a gente já deu mais uma puxadinha aí para poder até ser mais motivacional e a coisa está rendendo, está sendo bem legal. Uau! Nós temos ali alguns vídeos de depoimento delas. Vamos assistir então, já que a gente está comentando delas, aí vocês contam um pouquinho. Bora lá para os vídeos. O desafio FIT tem sido um desafio mesmo, de verdade. Mas muito legal, aprendendo muito conhecimento, a importância da boa alimentação correta, superando cada limite, cada desafio próprio. Acho que esse que é o mais legal, o mais intrigante, né? Você achar que não ia conseguir, eu achava que eu não era capaz de viver sem pão, de ficar um dia sem comer pão. E eu tô vendo que a gente é capaz de tudo. Quando você coloca foco, né, o objetivo, quer alguma coisa. E com a orientação dos 3, está sendo assim, perfeito, brilhante. Tenho vencido as constantes propagandas da mídia e as lanchonetes das esquinas do meu trabalho, que sempre oferece fast food. Também tenho conseguido dar um passo a cada dia rumo a uma alimentação mais saudável, sempre comendo comida de verdade, que é o que sempre a Nayara fala. Agora, o mais importante de tudo é que eu tenho conseguido não me sabotar, reafirmando sempre esse compromisso assumido comigo mesmo. Não só é corpo fit, é mente fit. Isso tem sido diferencial, né, desse acompanhamento, né, do pessoal da Trid, o Edu, a Su e a Nay têm trabalhado muito isso com a gente. E tem sido todos os dias uma redescoberta, né, dos hábitos alimentares, dos prazeres né, que a gente pode ter com uma alimentação saudável, né, muitas receitinhas maravilhosas aí que as meninas têm nos passado e que tem sido fácil, né, habituar a esse tipo de alimentação no dia a dia, envolver nossos familiares. Isso creio que tem sido um ganho muito grande para todas nós. Uau! Parabéns para essas guerreiras, gente! Gracinha, a gente vai vendo ali, né, os desafios. Realmente, mudança de hábito não é algo tão simples assim, não é, gente? Não, definitivamente. A gente percebe a todo momento, ai, mas você pode comer isso, pode comer aquilo. Fala, não,
posso comer arroz? Vamos tentar procurar um alimento um pouquinho mais saudável, mas né, a gente tenta dosar também, a gente tenta não retirar tudo, porque a gente sabe que é um processo de emagrecimento, de estilo de vida, é algo que acontece aos poucos. A gente sabe que hoje eu como mal, amanhã eu já vou comer. A mudança não corre da água para o vinho. É verdade. Então, assim, a gente está dando todo esse suporte para que elas consigam atingir essa qualidade de alimentação, mas de uma forma que elas entendam a importância daquilo para a saúde delas. Suzana, eu queria te perguntar, por exemplo, quando a pessoa vai mudar, quanto tempo, por exemplo, para a gente rolar aquela desintoxicação no nosso organismo? Porque você muda, mas você ainda está ali com as coisas antigas ali no seu organismo. Sim. Tem coisa que você precisa de... A desintoxicação é real? É real e assim, a gente fala muito sobre a memória que o corpo tem. O nosso corpo, ele tem uma memória. Então, o que a gente sempre fala para elas, eu já falo também no meu trabalho de coach de emagrecimento. Vai chegar um ponto em que as pessoas que estão no processo de emagrecimento vão poder comer uma besteirinha, enfiar o pé na jaca, quando o corpo já tiver memória de um corpo magro. No processo do alcance do seu objetivo, a gente evita ao máximo que isso aconteça. Por quê? É tipo um vício? Por causa... Exatamente, é a memória. Se o seu corpo tem memória de tecido adiposo, a todo momento ele vai querer preservar aquilo ali. Então, qualquer escorregada que você tiver, você vai dar vários passos para trás. Entende? É igual a pessoa que bebe, igual usa a pessoa droga, que bebe. Exatamente. A mesma linha de raciocínio. Agora, se você já tem um corpo magro, não tem problema você dar uma escorregada uma vez ou outra, num aniversário, numa festa, porque o seu corpo ele tem memória de um corpo magro. Ele vai rejeitar aquilo ali automaticamente. Quanto tempo para o corpo da gente ficar com memória de magro? De 6 meses a 1 ano, pelo que eu percebo. Eu tenho, por exemplo, uma cliente que ela, com 54 anos, ela perdeu 23 quilos. Uau, e hoje ela, toma lá o que ela quer, ela come o que ela quer, mas ela mantém-se magra, porque o corpo dela adquiriu uma memória de um corpo magro. Então, o início é desafiador, mas o resultado vem, se instala e depois você consegue conduzir sua vida normalmente. Uau! E isso também com relação à atividade física, Eduardo? Por exemplo, quando a gente começa a praticar, se você não faz, o seu cérebro fala, você não fez hoje. E enquanto você não fizer, você sente diferença. Sim, o corpo ele vive de estímulos, né? Você treina, vamos supor, treina pesado hoje, tem um período de descanso, a gente chama de potencial de ação. E depois o corpo vai entender que ele precisa se adaptar para isso novamente e, consequentemente, você tem um ganho de força para poder o corpo preparar para aquele estresse novamente. Se você perde essa janela aí, que o corpo preparou novamente para receber outro estímulo, desce e depois, consequentemente, você, de repente, precisei de faltar na academia. Quando você vai, né, diferentemente daquele dia que você respeitou essa frequência, você percebe que o rendimento do treino foi diferente. E tem a questão da memória muscular também, igual as meninas falam com relação a essa mudança de hábito. Existe memória muscular também. Como que funciona isso? O corpo também tem esse processo de adaptação, de estímulo. O organismo entende que está vivendo uma nova etapa e assim vai havendo transformações no organismo. Consequentemente, aquilo se torna uma coisa habitual para ele. Então é tranquilo. Por mais que você depois fique um certo tempo sem treinar, você vê que você tem uma resposta bem rápida ao treino do que uma pessoa que nunca treinou. A gente chama de memória muscular, é muito interessante. E a questão da alimentação também é mais ou menos dessa forma. A pessoa já entra num estilo de vida mais saudável e tudo. Então, quando ele dá uma escorregada, dependendo do escorregado que ele vai, né, propor aquele dia, ele passa mal, a pessoa se sente mal. É muito interessante. O corpo literalmente rejeita dependendo dessa forma que ele dá aquela escorregada. É muito interessante. E também é interessante, tipo assim, se você come errado até para fazer atividade física, o corpo, você sente? Você sente o peso, o rendimento. É muito estranho, né? Porque, a gente tem relatos, né? É o seguinte, você faz a ingesta, né, de um alimento e, consequentemente, tem um período para o corpo estar fazendo a digestão daquilo. Se for digestão muito demorada, então dá para entender o seguinte, demorou a digestão, vai comprometer o início do seu treino. Vamos supor, você faz uma refeição e tem pouco tempo para poder ir para academia, para treinar, que seja academia ou outro local qualquer. Então, o fluxo sanguíneo, todo o processo digestivo demanda de sangue para estar ali na região, né, mesentérica, aquela coisa toda. Então,
você vai começar a fazer exercício, o músculo também depende de oxigenação pulmão, então vai haver o quê? Uma competição por aquele volume de sangue, consequentemente há uma confusão no corpo, então assim, pô, eu mando sangue para o músculo que está sendo trabalhado ou vou continuar o processo de digestão? Então você tem um comprometimento da velocidade, né, do fluxo daquele alimento no trânsito intestinal e pode ter certeza que o seu treino vai ficar prejudicado e muito prejudicado. Aqui, tem mais duas querendo falar. Tem mais Vamos duas? assistir? Vamos A lá. gente continua falando aqui, bora lá. Olá, hoje eu tô aqui para falar do Desafio Fit e como tem sido enriquecedor para mim participar dessa tarefa, vamos dizer assim. Porque nada mais é que a gente se conectar com a gente mesmo, descobrir, claro, ter o conhecimento sobre nutrição, sobre o corpo em movimento, né, e sobre a mente. Porque, na verdade, tudo está na mente da gente. Tudo é possível, né, claro, com o aporte de profissionais, mas é muito mais valioso se a gente conseguir dominar a nossa mente, conseguir detê-la, né, desses padrões e dessas crenças que a gente carrega desde crianças. No nosso primeiro encontro, eu confesso que eu cheguei a pensar que eu não daria conta. Largar, né, sair do meu comodismo e viver uma vida saudável. Fácil não é, mas é possível. Cada semana, cada encontro, cada orientação que a Tríade Fit me oferece me faz perceber que tudo isso é possível. Uau! É isso aí, parabéns pras Parabéns a essas duas guerreiras também. Conta um pouquinho, gente, porque às vezes a pessoa também, ela precisa fazer, ela quer fazer, mas às vezes a rotina dela é puxada. Sim. Às vezes não tem horário ruim pra dormir, pra não sei. Mas dá pra gente fazer também? Dá pra gente colocar o corpo assim em ordem? Conta um pouquinho. Então, Carol... Alguma delas aí teve esse pois desafio? A Ana Carolina estava falando, até comentei aqui, nós três somos da enfermagem, né? Por coincidência, né? Ó, pra você Nós ver, três gente. somos da enfermagem. Então, e aí a Ana Carolina, ela é técnica de enfermagem. E a gente sabe o quanto que a rotina do enfermeiro, do técnico de enfermagem é muito puxada. É puxada mesmo. Não só no físico, mas a atenção. Nós temos vidas nas nossas mãos. Sim. Administram medicamento em veia, enfim, precisa de uma atenção muito grande. E a Ana, realmente, o que ela falou ali, que ela achou que não ia conseguir, porque a gente já chegou propondo o desafio do azedo e do amargo, que se der tempo a gente vai propor aqui pro pessoal de casa, para dar uma ajudinha pro pessoal de casa. Fiquei curiosa. Pois é, e ela assim, no dia ela falou, eu não vou dar conta. Eu falei, não fala isso, você vai dar conta. E no outro encontro ela já falou, nossa, eu nem tô achando ruim mais, eu consegui. Então foi assim, uma superação para ela muito grande. E superação para fazer as marmitinhas, e superação para rejeitar a pizza do hospital, aquela hora de madrugada que vem aquele pão de queijo, vem tudo só comida errada. Então a Carol tá se superando e a gente tá muito feliz. Parabéns, Muito feliz. Carol. Parabéns pra Carol, com certeza. E conta pra gente, qual foi o desafio aí dessa semana? Conta pro pessoal aí. O desafio foi, a gente passou uma dieta para ela de 21 dias para elas comerem só vegetais. Isso. E o intuito dessa dieta é justamente fazer essa desintoxicação, porque através dos alimentos naturais, alimentos vegetais, a gente está mandando nutrientes de comida de verdade, nada mais, nada menos que comida de verdade. Então, é realmente mandar nutriente para o seu corpo conseguir funcionar da melhor forma possível. O intuito mesmo é limpar, né, tirar tudo que é industrializado. Seria uma desintoxicação? Acelerar Sim, o processo delas de desintoxicação. Porque a gente sabe que por mais que assim, a gente está o tempo todo frisando a questão da comida de verdade, só que a gente sabe que mesmo sendo comida de verdade, tem alguns alimentos que às vezes pesam um pouco mais, né? Igual, por exemplo, a carne. Não é que a carne seja um alimento ruim, não é. Sim. Só que é um alimento que em determinado momento da vida, ele pode pesar um pouco no seu processo. Então, o intuito foi fazer essa desintoxicação de 21 dias para que elas consigam limpar, consequentemente mandando nutrientes para o organismo e melhorar mesmo essa questão da qualidade de vida, da disposição, Sim. e elas vão sentir isso no dia a dia. Legume, verdura e frutas? Tudo, Sim. Verduras, leguminosas, Raízes, tubérculos, tudo. então abrange Castanhas, isso tudo, oleaginosas. Que é da natureza. Aí uma pergunta para vocês. Como que funciona o nosso organismo, por exemplo? Ele precisa de estímulos diferentes
Por exemplo, atividade física, alimentação, Sim. tudo precisa. Explica como é que o nosso corpo funciona nesse sentido aí, porque vocês já mudaram a dieta de antes para a dieta de agora, Sim. né? Também a atividade física também tem que mudar. Como que funciona isso? Então, o nosso corpo ele realmente precisa de estar em constante mudança, porque a gente se adapta muito rápido a tudo, né? Então, assim, não existe uma dieta que seja a ideal e a única. Então, não existe, eu sou adepta low carb, então só vou ficar em low carb o resto da minha vida. Vai chegar um ponto que o seu corpo não vai responder mais a low carb. Entendi. Eu quero cetogênica porque eu me identifiquei com a cetogênica e eu vou ficar só. Vai chegar um ponto que não vai. Então, é sempre interessante você estar sendo acompanhado por um profissional, Sim. porque ele vai saber mexer na sua rotina alimentar. Ele vai saber a hora. Por exemplo, elas estavam bem low carb antes. Agora, elas com a detox, se você for olhar, não tem nada de low carb. Porque os vegetais, eles têm carboidrato. É só carboidrato praticamente. Mas mesmo assim, elas vão emagrecer muito. Porque é aquele choque no organismo mesmo. Gente, qual que é a diferença de alimento industrializado e minimamente processado? O alimento industrializado é justamente aquele que a gente encontra na indústria, tudo Sim. que é feito, que não é feito por Deus. E o minimamente processado, você pode utilizar produtos da natureza, mas que você faz um processamento, igual, por exemplo, uma pasta de amendoim. Sim. É um amendoim da natureza, mas você precisa de processar ele para ele virar uma pasta. Então, basicamente é isso. Uma fruta que você compra e você precisa de empacotar, vender uma fruta congelada. Isso ela está sendo minimamente processada, mas você continua alimentando de verdade, porém não tem nenhuma intervenção de nada industrial, entendeu? Entendi. Nada de substância química. Por que o alimento industrializado é tão nocivo? Sim. O alimento industrializado, a gente tem até raiva de falar do alimento industrializado. Porque é tanta coisa ruim. Os principais, gente, fica aí essa dica. Olha no rótulo lá atrás. Se o seu alimento tiver lá glutamato de monossódico e caramelo 4, Glutamato monossódio. Escreve na tela aí, glutamato de monossódio. Glutamato de monossódio. Isso. E o caramelo 4. Tem outros? Tem. Tem outros ingredientes nocivos? Tem. Mas esses dois destroem as papilas gustativas. Destroem e causa vício. Eles são realçadores de sabor. Então, além deles destruírem as papilas gustativas, aí nunca vai mandar Caramelo 4, nunca tinha observado isso, Tem não, gente? refrigerante que tem aí, viu? Tem. É isso que eu ia perguntar, se tem, se Muito. Não vou tem, falar não a é? marca não, mas tem, é muito, viu? Não é pouco não. Muito. Então, assim, o que essa substância faz? Destrói as papilas gustativas. Destruindo as papilas gustativas, o que acontece? As suas papilas destruídas não vai conseguir mandar mensagem para o cérebro que você está saciado. Você só vai descobrir que está saciado na hora que o seu estômago estiver em tempo de arrebentar. Então, é bem complicado. Isso E aí é uma é um substância que ciclo. causa vício. Então, você pega um Olha pra pacote você ver. de salgadinhos aí e come. Aí daqui a pouco você quer mais e outro dia você quer mais também. Porque Por causa ele- do vício. É um O vício, intuito é realmente. esse. E principalmente terrível. pelo glúten, né? Aumentar Que o o glúten... consumo. Glúten, O isso. glúten é um Isso, alimento que faz você inchar e ao mesmo tempo te causa uma dependência, assim como o açúcar. Então, o intuito desses alimentos é justamente fazer que você queira mais. É você entrar naquele ciclo vicioso mesmo. Eduardo, como evitar esses alimentos aí no dia a dia? Tem É. jeito? Essa doutrinação é você procurar viver dentro desse contexto na vida. Então, relacionar com pessoas que têm um pensamento parecido, totalmente igual, é bem difícil. Sim. Mas você tem que procurar um elo de convivência que seja aproximado desse objetivo, porque senão fica difícil, igual as meninas falaram aí, né? Os alimentos não processados, minimamente processados. Então, é literalmente comer um alimento que não tenha sido processado. Sacolão é um exemplo onde você encontra alimentos não processados. As verduras, as frutas, os legumes, isso seria um alimento que não é processado. O arroz, o feijão, por exemplo. Minimamente, igual falou, vai preparar a parte de amendoim, você vai pegar o amendoim e vai batê-lo. Não foi mais nada além do amendoim e o processo para poder preparar essa pasta. Né? Uma fécula de mandioca, que é a famosa tapioca, que é interessante. Também o pessoal está substituindo um pãozinho aí. Então é interessante, não vai o glúten, não vai sódio para conservar, não vai mais nada. Então é muito legal. Então é começar a ter esse estilo de vida, conviver com pessoas assim, seguir redes sociais também que tenham esse intuito também, porque fica mais fácil mudar o seu estilo de vida. Se for, eu quero mudar, mas o que você acompanha é totalmente diferente, vai ficar difícil, vai ter uma guerra na sua cabeça todo dia.
Gente, fala o desafio aí, amargo e azedo. É Conta esse negócio aí, fiquei curiosa. Então, esse desafio, o que ele faz? Eu até já falei aqui outras vezes, o que acontece com as nossas papilas gustativas, né? Deus é tão perfeito que ele fez com que nossas papilas se renovassem a cada 7 dias. Então, a cada 7 dias você tem uma oportunidade de mudar seu estilo de vida. Sim. E o que acontece? Se você começar a tomar café sem adoçar com nada, absolutamente nada, esse é o desafio do amargo. Você vai ter aquela sensação de amargo na boca, os primeiros dias vão ser muito difíceis, mas isso ajuda a renovar as papilas gustativas. Em 7 dias? Em 7 dias. O ideal são 21, porque isso vai virar um hábito. Sim. O ideal é fazer com que vire hábito. No início, então, parece um fel. Depois não vai sendo tão fel, mas depois não vai Você ser. vai adaptando. Porque isso foi o que a gente falou da Ana Carolina. Ela achou que jamais conseguiria e ela já está conseguindo. Outra coisa para nós mulheres que é muito interessante, começar a comer um quadradinho, gente, não é um quadradinho. É um quadradinho, assim, de 20 gramas ou menos, de chocolate 85% cacau de sobremesa. Além de ter muitas substâncias, cara de sofrimento. Jeová da glória. Todo mundo faz essa cara, cara. Mas melhor, os resultados são muito bons. Melhor não comer, não. Imagina você passar por esse desafio e depois você perceber que suas papilas, seu paladar Você mudou. se adapta. E que você não está mais compulsiva para uma massa, para um doce. É libertador. É libertador. Então fica o desafio para vocês. Café amargo, sem adoçar com nada, e o chocolate de 85%. Não, depois você come o chocolate ao leite, você acha ele péssimo. Você fala assim, gente, nunca mais na minha vida eu quero comer. E é verdade, é real. Eu ganho bombom, às vezes, de paciente meu. Toma, Nayara, eu faço aquela cara, obrigada. Guardo e chego e entrego para alguém depois. Porque a gente não consegue. É uma coisa assim, essa renovação, ela faz mudar mesmo. A mentalidade também, o que a gente sente é físico também. E o azedo, gente? Qual que é o... O azedo é a água com limão. Para quem não tem esse costume, tomar de manhã em jejum um limão espremido em meio copo d'água. Sim. Muito interessante. Além de ser um poderoso ajuda detox. a emagrecer também? Ele faz uma desintoxicação. Porque ele alcaliniza o sangue, na hora que ele alcaliniza, ele deixa seu sangue mais puro, ele mais básico. Então, ele prepara seu organismo para você iniciar seu dia. Entendeu? Além de que ele é antiviral, ele é antibacteriano. Então, é maravilhoso para você já iniciar desintoxicando para receber os alimentos. Quer falar, Eduardo? O processo digestivo fica muito bom com o uso de limão. Né? E eu, particularmente, eu tomo de manhã cedo em jejum, limão junto com glutamina, que é muito bom também. Área do intestino, legal. Isso é nutricionista, passa as dicas, né? Entendi. Então, é muito a ideia, tá muito pessoal. Gente, vamos dar uma dica aí pra gente, o pessoal entender como diminuir aí a carga de glicemia nos alimentos. Isso pode acontecer? Quais alimentos saudáveis, às vezes, que tem uma carga glicêmica alta também, para o pessoal entender? Porque a gente fala assim, fruta, então eu posso qualquer coisa, mas às vezes pode ser um grande problema, né? Isso é bem interessante, porque a comida de verdade, ela tem nutrientes, mas existem alimentos e alimentos. Igual, por exemplo, as frutas. Quanto mais doce elas forem, maior o índice glicêmico. A banana é um alimento bom? Sim, maravilhoso. Mas a gente sempre orienta a estar combinando a banana com uma castanha ou um grão. O que seria esse grão? Você pode acrescentar uma quinoa em grão, ou então você pode acrescentar uma linhaça, uma chia. O importante é sempre você associar o carboidrato de alto índice glicêmico com alguma fibra ou alguma proteína. Não. A granola tem muito açúcar. Ela tem muito açúcar. O problema, granola. O problema dela é sempre o homem colocando a mão e colocando açúcar. Se não fosse isso, seria bacana. Então, assim, qual que é o intuito? É você sempre combinar... Aveia? A aveia, ela é uma ótima fibra, só que ela tem um índice glicêmico intermediário. Para quem quer emagrecer mesmo, geralmente a gente indica uma linhaça, ou uma chia, ou a mistura de todos eles, a farinha de coco. A gente ensinou para as meninas uma farinha de grãos, que é você misturar a farinha de coco com quinoa, chia, linhaça. Você fez aqui, né, que um dia... Usar a semente de abóbora e você faz uma saladinha de fruta lá, coloca o mix por cima, você reduz o índice glicêmico, você vai se sentir saciado e é uma excelente refeição.
Chia sacia a gente mesmo. Toma um Sacia. suco de manhã lá. Impressionante. Suco de couve com uma fruta. Delícia. E chia. É gostoso mesmo. Você tá emagrecendo, né, Carol? Foram 5 quilos. Tá vendo? Em um mês. Mas assim, a gente sente saciado. Sim, Um gente. copo, eu Sim. tô almoçada até mais tarde, porque eu não aguento nem comer. E esse é o segredo Engraçado, mesmo. né? É impress... E esse a é o chia ainda segredo. vira um Da gel, fibra. né? Isso. A chia ainda vira um gelzinho, ela solta um gel ainda, melhor ainda. Uau. Tem mais alguma? Das frutas, a banana é que tem maior índice glicêmico. Manga. Uva, Manga. melancia Melancia também? também. Mas Hidrata você vai jogar muito. o que na melancia, gente? Você tem que saber o horário que você vai estar utilizando. Aí tem a ferramenta também. Vou fazer um suco de melancia. Porque a gente fala assim, tem muita água. Hidrata, mas o problema do índice glicêmico, né? Combinar então com outro tipo dessas farinhas que a gente citou. Ou ingerir depois do almoço. Você pode comer uma fruta com Ingerir umas depois do castanhinhas, almoço. entendeu? Isso. Leva sempre um mix de castanha. Sim. Não colocar muito, né? Porque tem gente que fala que vai comer castanha igual chips, né? Meio quilo. Então, assim, coloca um Tá mix achando que é de época de castanha. Natal, né? Vai chegando Natal e o povo fica lá. Vai Comendo. Então, assim, coloca um mix de castanha, uma frutinha, já reduziu a carga glicêmica da refeição. O negócio é combinar. E como sobremesa é uma ótima opção também, porque É. no almoço o quê? Você comeu proteína, Sim. você comeu uma salada, você já, como diz minha avó, você forrou o seu estômago. Aí você pode comer uma banana, porque você não está em jejum, você acabou de almoçar, é uma sobremesa. Esse tipo de fruta à noite não é indicado? Quanto mais o dia vai passando, vai chegando no período da tarde, o corpo fica mais sensível ainda a essa estimulação da insulina decorrente desses alimentos de alto índice glicêmico, quantidade grande de açúcar, frutose das frutas. Então, é um tipo de alimento que tem que ser... Algumas pessoas não seria interessante fazer ingestão e outras que estão mais tranquilas fazer ingestão, mas fazendo essas combinações que a gente citou agora há pouco, que realmente fica mais tranquilo. Mas cada caso é um caso. Sim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.